Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 4, e o versículo é o número 6. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Querido e maravilhoso Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado, ó Deus, pela sua santa e bendita palavra. Rogo mais uma vez que o Espírito Santo esteja, a partir deste momento, dando mais entendimento a cada um de nós, mais revelação da sua bendita palavra. Pois se não for com a ajuda dos céus, nós não teremos em nós mesmos capacidade de entendê-la, de discerni-la para o nosso crescimento espiritual. Por isso, ó Santo Espírito, continue sobre nós. Tem sido maravilhosa a sua presença na adoração. Nós queremos agora esta presença ensinando-nos da tua santa palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem tomar assento. Voltando, irmãos, para o início de tudo. Quando eu leio o livro do Gênesis e começa o livro do Gênesis narrando Deus criando. No princípio criou Deus os céus, a terra, e a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E é interessante, irmãos, que a partir de então, Deus decidiu dar forma a essa terra que Ele havia criado. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, não é? Havia trevas, e a primeira obra de Deus, dando agora forma à sua criação, foi dizendo: haja luz. E houve luz. E Deus, em cada um daqueles 6 dias, chamados dias da criação, que eu sou meio adepto de alguns pensadores judaicos, alguns estudiosos judaicos, que diz que aqueles dias ali eram dias de Deus e não os dias solares, esses dias de 24 horas, porque Deus criou ali até esta questão de dia. Deus disse dia e noite. Quanto tempo demorou para cada um daqueles dias, eu não sei. A Bíblia chama de dia. Mas em cada um daqueles dias, Deus foi dando forma à sua criação. Foi dando vida, criando os luminares, os astros, separando a terra seca das águas, chamando o mar e as águas, e a terra e o seco terra. Enfim, e lá no 6º dia, Deus olhou tudo o que Ele fizera e era maravilhosa a obra das suas mãos. Mas Ele disse: agora
falta alguém semelhante a nós, alguém com inteligência, alguém com sabedoria para governar essa terra, para sujeitá-la, para cuidar dessa terra. E então a Trindade se reúne lá. E a Trindade decide então: façamos o homem, e o façamos à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Irmãos, Deus, quando então decide fazer o homem, toma do pó da terra, e ali ele molda com suas mãos a sua criação mais preciosa, que foi a feitura do homem, a sua imagem e semelhança. Sopra nele a sua vida, pois Deus soprou dele na vida do homem, e o homem passou a ser mais do que uma alma vivente. Deus, a partir daquele momento, tinha um ser inteligente, um ser com capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, e Deus então entrega para ele toda a responsabilidade de sujeitar a terra, de cuidar da terra, de tudo que nela existia. Deus o investe desta autoridade. Agora, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje à noite sabemos que o homem, por ter sido feito um ser moral responsável, com capacidade de fazer escolhas, ele também escolheu dar ouvidos ao tentador, ao diabo, e ele então perdeu toda a glória de Deus na sua vida, perdeu todo o vislumbre da glória, da majestade de Deus que soprou nele. Ele perdeu essa glória, ele perdeu a imagem. Veja nesse mesmo capítulo os versículos, o versículo 4, que diz assim, olha, no versículo 4, nós lemos o 6, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, tal. Mas Paulo está dizendo que o homem que nasceu, irmãos, criado por Deus, feito por Deus, alguém que tinha um vislumbre de tudo, da beleza, da glória, contemplando toda a beleza da criação e contemplando o seu Criador, o adorando em espírito e em verdade, este homem agora se torna o quê? Cego. As trevas entram na vida espiritual do homem, tira-lhe toda a clareza de compreensão a respeito do reino de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, da beleza de Deus. Mas hoje à noite, prestem bem atenção, há uma segunda criação. Há uma criação nova agora, Romildo. Porque agora a Bíblia diz que Deus nos cria de novo. Nós somos agora criados de novo, irmã. Nós agora passamos a ser pela segunda vez gerados. Lá Deus fez, agora Deus cria. Eu acho lindo, irmãos, porque é interessante que quando Deus criou o homem, Deus fez com as suas próprias mãos. E esse texto que nós lemos aqui nessa noite diz: porque o Deus que disse, não foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, não foi Deus que disse?
Vamos voltar para o versículo 4. É dele que nós vamos pensar nessa noite. Olha, versículo 6. Porque Deus disse o quê? Que das trevas resplandecerá a luz. Esse mesmo Deus agora, o que ele diz? Ele mesmo resplandeceu agora em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hoje à noite eu quero falar, irmãos, como pode, só Deus pode transformar pecadores como eu e você em alguém que possa resplandecer aqui na terra a sua glória. Porque a Bíblia diz que nós podemos resplandecer a glória dele. Amém? Amém? Nós somos. A única maneira das pessoas acreditar que Deus existe é vendo Deus em você. É vendo Deus na sua vida. Acreditar de fato que existe um Deus, só pode ver Deus hoje, irmãos, através da vida daqueles que nele crê. O texto que nós examinaremos, irmãos, esta noite, apresenta a nossa salvação de uma perspectiva gloriosa, porque disse que Deus agora, Ele mesmo, resolveu deixar a glória dos céus, da pessoa bendita de seu Filho, e vir a este mundo, e ali na cruz, derrotar Satanás, destruir o poder de Satanás na vida daqueles que verdadeiramente tomam posse pela fé da salvação. A salvação, irmãos, não é uma mudança apenas de religião, não é uma mudança apenas de certos comportamentos. A salvação é o maior e mais extraordinário milagre que Deus pode fazer nessa terra. Deus pode curar enfermos, libertar oprimidos, fazer tudo. Deus tem poder para, como Jesus disse, mover uma montanha de um lado para o outro. Deus pode. Mas o maior milagre para mim, irmãos, é um dia você ser achado por Deus, foi encontrado por Deus, e Ele mesmo trouxe de novo luz para você. Entendeu? Se você hoje é salvo, foi Ele mesmo, Deus mesmo disse: agora eu já enviei mensageiros, já enviei profetas, eu já fiz muita coisa através dos homens lá na terra, mas Deus disse: agora, meu filho, você tem que ir lá. Concorda? Porque é bom notar, irmãos, que sempre Deus apelou para o homem, mas na plenitude do tempo, na hora certa, Deus disse: agora, vamos lá. E Deus, na pessoa de Jesus, que é Deus na segunda pessoa, Ele veio aqui à terra, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, iluminando o nosso conhecimento e trazendo de novo a glória de Deus para dentro de mim e de você. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus, irmãos, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandeceria a luz e houve luz, Ele agora opera esse extraordinário milagre, trazendo luz para mim e para você. Deus criou o mundo pela sua livre vontade, mas, irmãos, Deus, nesta noite, deseja que eu e você, que fomos feitos
imagem e semelhança dele, exerçamos agora o nosso livre-arbítrio e todos os dias abramos o nosso coração para ele e digamos para Deus: Senhor, resplandeça em mim a sua glória, resplandeça em mim, Senhor, a sua bendita presença, porque é isso que eu quero viver na minha vida. Todos nós, irmãos, antes de sermos salvos, a nossa mente, ela era uma mente cegada, cega, porque diz a palavra de Deus que o pecado trouxe cegueira. João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: nós andávamos em trevas, aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, está na Bíblia, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O pecado, irmãos, tirou toda luz de compreensão, de entendimento. Nossa mente não podia compreender as coisas de Deus, e o nosso coração não conseguia ter prazer nelas. Essas trevas espirituais são causadas pelo pecado e também, irmãos, a Bíblia diz, por natureza, o homem no pecado é chamado de filhos da ira, como também todos os demais. Por isso, foi necessário, a única maneira de Deus poder de novo trazer luz, resplandecer de novo a sua glória na vida do homem, foi necessário que ele mesmo viesse agora na sua pessoa e destronasse o poder das trevas, destruísse o poder do mal e entrasse na nossa vida, mudando de novo, irmãos, o coração do homem. Amém? Na primeira criação, quando Deus criou tudo, era perfeito. O homem foi criado em perfeição, plena de perfeição. Na primeira criação, Deus criou tudo do nada, de uma maneira soberana. Ele diz a Bíblia que Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora, para salvar o homem, Deus realiza uma nova criação, que eu diria que é muito mais gloriosa que a primeira. Deus cria em nós um novo coração, capaz de desejá-lo. Vem comigo no livro do profeta Ezequiel. Aqueles que manejam bem a palavra de Deus, aí vai lá no profeta Ezequiel, capítulo 36 do profeta Ezequiel, ou acompanha ali no telão. Ezequiel 36, 26 diz assim. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei o quê? Um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e fareis que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus dizendo que faria isso, e ele fez quando Jesus veio. Amém? Ele fez isso quando ele disse: eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo uma obra tremenda. Ao invés de criar uma luz, irmãos, para dissipar as trevas do nosso coração, como fez na primeira criação,
Agora Deus mesmo brilha em nós, aleluia, e dissipa todas as trevas espirituais. Deus mesmo. Vós, porém, a Bíblia disse, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que coisa mais linda, vós, Deus dizendo, sois minha raça, raça que eu elegi, eu tirei vocês das trevas, não é? Não, vocês foram chamados para ser um povo meu, uma nação minha, eu tirei vocês das trevas e os trouxe para o reino maravilhoso da minha luz. Amém? Amém. Tirou das trevas. Romildo, você não tinha luz, ele tirou você. Ninguém hoje à noite, irmãos, está aqui dizendo, eu já nasci santo, pastor. Nasceu nada, ninguém nasceu. Todos os seres da raça humana, ninguém, irmãos, nessa terra nasce com luz. A luz só entra quando Jesus entra na vida de alguém, porque Ele é a luz. Ele diz, eu sou a luz. Quem me conhece nunca vai andar mais nas trevas, porque eu sou a luz. Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 8, ele disse, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz. Luz como? No Senhor. Andai como filhos da luz. Hoje nós podemos ter de novo, irmãos, em nós luz. A santidade, irmãos, portanto, não é uma opção para o cristão. Eu quero ser santo. A Bíblia disse, sede santos. Santo significa separado. Santo significa santificado. Santo significa purificado. Santo significa, irmãos, longe das trevas e andando na luz. Ele, o cristão, é uma exigência dada por Deus. A Bíblia não diz, pastor Daniel, você tem opção de ser ou não santo. Sede santo. Porque eu sou santo. Corra do pecado, fuja dele, resista-o, porque se você resistir, você vai vencer. O verdadeiro cristão, irmãos, deve viver longe do mal, porque nós estamos na terra, e viver aqui na terra separados para Deus, guardados por Ele, irmãos, é uma decisão nossa diariamente. Eu gosto imenso do final deste versículo 4 que disse, para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Interessante, olha aqui, vamos pensar, esse versículo ele é tremendo, irmãos, e diz o seguinte, vamos voltar os olhos de novo para o versículo que nós lemos hoje à noite, o 6, porque Deus que disse, não é Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Olha aqui, volte agora, se você quiser usar a Bíblia, para capítulo 2 da primeira de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Versículo 9 diz assim, olha, mas como está escrito, é para mim e para você, viu? Amém? Diga assim, essa promessa é para mim. Essa promessa é para mim. É para mim. É para mim. Você é filho de Deus? Amém. Então é para você essa promessa. Olha ali. Mas como está escrito, nem olhos viram. Estou falando de conhecimento, irmãos.
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Você ama a Deus? Amém. Você ama a Deus? Amém. Olha o que diz o verso 10: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de quem? De Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, queridos? Esse texto deve na sua Bíblia ser sublinhado, marcado, e todos os dias você dizer: Deus, abra cada dia os olhos do meu coração. Porque é um privilégio, irmãos. Já imaginou? Diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem natural, do homem que não tem Jesus, de uma pessoa que não tem conhecimento do Evangelho, que vira as costas para Deus. Mas Deus, irmãos, disse que Ele quer revelar da sua intimidade, revelar do seu coração. Deus quer que você o conheça. E esta revelação nos é dada pelo Espírito Santo. Seja hoje à noite um crente que todos os dias diga para Deus: Senhor, abra o meu coração, minha mente, meu entendimento. Eu quero mais cada dia te conhecer. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Cantamos ainda há pouco, irmãos, eu navegarei aonde? No oceano do... Cantar é fácil, mas deixar o Espírito Santo te conduzir, deixar o Espírito Santo te levar, deixar o Espírito Santo levar você para a intimidade com o Pai, deixar o Espírito Santo revelar a você toda a verdade de Deus, irmãos. Isso significa, é lógico, não é o assunto que eu vou tocar hoje à noite, sobre a nossa parte humana. Deus quer revelar a mim e a você. Mas como Deus vai revelar para a gente preguiçosa, para a gente que não ora, quem não busca, que não lê a palavra, gente que, irmãos, está entendendo? Que prefere ter um cristianismo apenas, eu diria, superficial. A probabilidade de crescer quando eu não busco, quando eu não tenho de fato um coração inteiramente aberto para Deus, para a oração, para buscar na intimidade, para a leitura da palavra, tudo isso, irmãos, a Bíblia diz: esforçai-vos. E esta parte é a parte humana da nossa busca de iluminação. Eu amo esse texto para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, Deus quer que você o conheça. Ele é seu Deus, Ele é seu Pai. Jesus quer que você tenha uma intimidade com Ele, que você o conheça. Deus quer revelar glória em você, amém? Deus quer revelar sua glória em você. Paulo continua dizendo, irmãos, que esse brilho de Deus em nosso coração, ele tem como objetivo nos iluminar espiritualmente, para que nós possamos conhecer a glória de Deus. Olha, aí vai lá naquele onde você estava, lá na segunda aos Coríntios, certo? Veja bem o que diz aqui no capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo de número 16, diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 16, o 16 para a gente entender: quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. Quando o pecador, irmãos, eu estou falando isso da minha experiência,
Eu era religioso, mas não conhecia nada a respeito da palavra de Deus. Quando, de repente, irmãos, o véu começou a ser removido, e a verdade começou a entrar na minha mente, no meu coração, me revelar realmente quem eu era, tudo começou a mudar na minha vida. Amém? Amém. Então diz o seguinte: quando alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é tirado. Meu amado, uma maneira que você sabe que você converteu é que você agora passa a entender as coisas do Espírito. Amém? Amém. Porque se você converteu, tira o véu. Véu aqui é véu do entendimento, véu da compreensão, certo? Porque diz assim: o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, agora, vamos para o versículo número 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de quê? Glória em glória na sua própria imagem. Deus, quando criou o homem lá no início, ele não fez imagem? Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Aí de repente Adão estragou tudo. Eva, os dois, né, irmão? Não foi só Adão. Eva, diz Paulo que o problema foi a danada da Eva. Ela que foi culpada. Mas ela, né, ela que cobiçou, ela pegou, achou que era bom mesmo, comeu e disse: Adão, olha, é bom o negócio, vem cá. E ele também disse: eu gostei também, comi, os dois foram culpados igualmente. Não é, mas atrapalhou, estragou toda a história. A partir daí, o entendimento cegou. A partir daí, não tinha mais compreensão, as trevas entraram. Paulo, irmãos, nos escreve dizendo que a partir do momento que novamente o véu é tirado, isto é, que as trevas são removidas, eu passo agora a contemplar a glória do Senhor como se estivesse contemplando por um espelho a glória do Senhor, e eu sou agora transformado de glória em glória na sua própria imagem. Quero dizer para os irmãos que nunca vamos ter aquela imagem adâmica, porque Adão não conhecia o bem e o mal, não conhecia a questão do mal. Adão tinha uma mente totalmente pura na sua criação inicial. Ele e Eva, a Bíblia diz que eles eram perfeitos, sem nenhum tipo de contaminação do mal, até que o pecado entrou. Mas agora em Cristo, irmãos, eu amo esse texto que diz que Deus novamente ilumina, traz luz. Deus novamente restabelece na minha vida a glória dele. Eu posso aqui viver um tipo de vida que a glória de Deus se manifesta no meu comportamento. Nós, irmãos, podemos ver esta grande verdade em pelo menos 3 fatos claros nas Escrituras Sagradas. Deus, irmãos, quando criou o mundo, a Bíblia diz que Ele o criou para a sua glória. Diz que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus, amém? A criação inteira, a própria natureza, proclama a glória de Deus. O Salmo 19, verso do 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou o mundo para que a sua criação glorificasse o Criador. A natureza, irmãos, tem uma maneira de adorar. A natureza aplaude o seu Criador.
não é verdade? Deus fez o mundo para que ele manifestasse a sua glória, para que ele fosse de fato glorificado pela sua própria criação. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus governa também o mundo que ele criou para a sua glória. Deus, querendo você ou não, Deus, para mim, continua tendo o controle de toda a história nas suas mãos. Você crê nisso? Deus tem o controle. Deus não apenas criou o mundo, Ele o governa com a sua soberania. Eu gosto de uma palavra do livro de Amós, no capítulo 4 de Amós, o último versículo do capítulo 4 de Amós, parece que é o versículo 14 ou 16, não me lembro muito bem. Que ele disse o seguinte: que Deus é tão maravilhoso, majestoso e onipresente, omnipotente, enfim, Ele, a terra e os céus, Ele está presente, que diz que seus pés estão na terra, sua glória está no céu. Ele, enfim, este Deus, irmãos, que se preocupa com um pássaro que está com fome. Deus cuida de cada uma das suas criaturas. Nada passa despercebido, irmãos, diante da gloriosa manifestação de Deus. Você crê nisso? Que Ele criou e Ele não o deixou. Deus tem sua presença e o seu governo no mundo. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto desta noite diz que Deus nos salvou em Cristo Jesus para a sua glória. Não é isso que diz o versículo? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos trouxe de novo. Nele digo, Paulo escrevendo a Epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12, ele disse: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus, para louvor da sua glória. Toda a nossa vida, irmãos, deve ser vivida aqui na terra para que Deus seja glorificado, amém? Toda a sua vida, minha e sua vida, deve ser vivida de tal maneira que Deus seja glorificado. Cada atividade nossa deve ser um ato de adoração a Deus, amém? Cada atividade, cada aspecto da nossa vida deve ter como objetivo supremo a glória de Deus. Essa verdade é expressa em 1 Coríntios 10, 31, que ele disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, irmãos, cita as coisas mais, que para nós achamos mais ínfimas, mais, está entendendo? Que a gente acha sem tanta importância, mais simples da vida, como comer, beber. Se bem que para mim comer e beber é bom demais. Você gosta de comer e beber, não é? Mas essas coisas, tudo isso deve ser feito, irmãos, para que Deus seja glorificado, amém? Como eu posso comer e beber para a glória de Deus? Como? Paulo disse, olha, comendo o suficiente para viver. Amém? Não ouvi muitos amém, não. Se uma das coisas que o pecado fez, irmãos, e é pecadinho terrível para ser liberto dele,
é o pecado dos olhos, porque você pode até não empaturrar o estômago, mas se você comeu a panela inteira, você já pecou. Porque glutonaria... Desde o tanto que tiver na panela, né? Se for só um pouquinho, não tem problema, não é verdade? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, irmãos. Paulo disse que quer comamos ou quer bebamos, mas quer façamos outra coisa qualquer, aí entra tudo que você faz. Tudo que você faz. Para aqueles que são casados como eu sou, como eu posso viver meu casamento para a glória de Deus? Como que eu posso ter um relacionamento conjugal que Deus é glorificado? Paulo disse que tem 2 segredinhos. Primeiro, para as mulheres serem submissas a seus maridos como elas são submissas ao Senhor, não é? Porque tem um marido que ele não parece que tem nada parecido com Jesus e quer que a mulher seja submissa a ele, não é verdade? A Bíblia diz: mulheres, sede vós submissas a vosso marido como ao Senhor. Se o marido for igual a Jesus, amém? Amém? Como ao Senhor, se ele tem semelhanças de Cristo, se ele tem características de Cristo, porque diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí, meu irmão, se um marido ama a sua mulher como Jesus me ama, aí eu tenho que fazer tudo de melhor para minha baixinha, até não tem? Porque diz a Bíblia que eu tenho que amá-la como Cristo. Aí essa reciprocidade, ela glorifica a Deus na minha casa, amém? Porque, irmãos, o lugar que a glória de Deus, o resplendor de Deus, a glória de Deus, tem que ser manifesto também dentro da nossa casa. Como eu posso viver um casamento onde Deus é glorificado? Como eu posso criar meus filhos para que a glória de Deus seja manifesta no meu convívio com meus filhos? Como eu posso? A Bíblia diz que eu devo criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Não é fácil criar filhos. Na disciplina e na admoestação, eu gosto, depois isso não é um assunto para hoje não, mas maio eu vou falar de família, o mês inteiro. Pode preparar que vão me escutar falando em maio, mês da família, a gente prega uma série de mensagens sobre família aqui, certo? Mas como eu posso, irmãos, trabalhar e Deus ser glorificado no meu ambiente de trabalho? Como? Eu já vi pessoas, irmãos, serem mandadas embora do serviço porque na igreja é santo, mas lá no ambiente de serviço, misericórdia. Concorda? Deus quer ser glorificado no lugar que você trabalha, quer ou não quer? Quer que as pessoas que olham, que se você lida com elas, sejam colegas, sejam aqueles superiores a você, não importa. Irmãos, a glória de Deus tem que ser vista. Pessoa, essa aí tem de Jesus na vida dessa pessoa. Tem unção, tem graça. Irmãos, por quê? Entenda o início da nossa mensagem dessa noite. Refletindo a glória de Deus. Eu reflito a glória de Deus dentro da igreja? Sim.
mas eu reflito a glória de Deus onde eu estou, concorda? Está trabalhando, a glória de Deus tem que ser refletida lá. Eu estou dentro de casa, a glória de Deus é refletida dentro da minha casa. Eu estou em qualquer lugar que eu tiver, a glória de Deus tem que estar. Você entrou dentro do banco, você entrou no supermercado, você tem que saber que a glória de Deus está. As pessoas não vão olhar para você e ver uma auréola na sua cabeça dizendo, está entrando aqui um santo. Não, eles vão ver que você é santo na maneira que você se comporta, que você reage, que você responde, que você saúda, que você, está entendendo? A maneira que você está, Deus está ali sendo glorificado, aleluia. Amém. Irmãos, esta é a mensagem dessa noite. Como eu posso glorificar a Deus? A Bíblia disse, a última palavra, duas palavras, ou três palavrinhas, do versículo que nós usamos hoje à noite, do versículo 6, que disse, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. É interessante, mas está falando de mim? Está falando de você? Como é que Ele manifestou em mim? Certo? A glória do conhecimento de Deus na face de Cristo. Irmãos, diversas passagens das Escrituras apresentam, né? Cristo como a expressão da glória do ser de Deus. Cristo é a expressão da glória de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando, irmão, de Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É interessante, irmãos, esse versículo, ninguém jamais viu a Deus. O mesmo João, eu não vou por causa do horário ali, eu tenho que terminar, mas o mesmo João escrevendo lá em casa, você chega na primeira epístola de João, capítulo 4, leia a partir do versículo 1 até o versículo número 12, e você vai ver como é que, se ninguém jamais viu a Deus, e João ali disse que Deus pode ser visto. Porque João diz assim, olha, sabe como eu posso dar eu diria assim, uma ideia de Deus, eu posso dizer quem é Deus? João disse, Deus é amor. O capítulo 4 da primeira de João disse, Deus é amor. E aí João vai então desenvolvendo a ideia do amor, e ele disse que Deus revelou o seu amor em nós. Agora, dentro de você, se Jesus está, Ele trouxe Deus para dentro de você, e então as pessoas, olhando para você, com suas atitudes, do amor de Deus que se manifesta em você, as pessoas veem Deus na sua vida. Amém? As pessoas veem você, enxergam que Deus é Deus, porque estão vendo Deus em você. Jesus, irmãos, é a expressão exata, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Em Colossenses 2,9 diz, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele.
Colossenses 1:27, que diz: Cristo em vós. O que é em? Em inglês é in, é dentro de você. Cristo dentro de você, a esperança da glória. Isto é, se Cristo está dentro de você, aí Deus é glorificado na sua vida. Ele, Hebreus 1:3 disse que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E para terminar, Apocalipse 21:23 diz: a cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Aleluia. Amém. E o Cordeiro é a sua lâmpada. A maior bênção, irmãos, da nossa salvação, da qual nós, eu e você como cristãos, nós desfrutamos numa medida para essa terra já, é desfrutarmos plenamente aqui da presença de Deus, mas o melhor ainda nos espera, é lá na eternidade, contemplarmos sem véu, contemplarmos sem olhar no espelho a glória de Deus em toda a sua inteireza. Reflita aqui a glória, reflita aqui a presença, a majestade de Deus, a santidade de Deus na sua vida diária. E lá você vai poder desfrutar da maior glória, inimaginável ainda para nós, porque aqui Paulo diz que vemos como por espelho a glória de Deus, mas lá nós o veremos exatamente como Ele é. Contemplar a glória de Cristo, irmãos, deve ser a maior busca do cristão, aqui na terra, viver nele e para Ele, consagrar sempre, deve ser diariamente esse combustível, esse que nos empurra, esse impulso dado pelo Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, para que sejamos aqui adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, e para que lá continuemos numa adoração perpétua, eterna, no céu de glória com Ele. Amém? Fiquemos em pé. O plano de Deus é lindo e maravilhoso, não é? Nós somos feitura dele. Não apenas pelo modelo que nós temos, que Ele fez pelas suas próprias mãos, mas em Cristo Ele nos fez de novo. Feche seus olhos. Como você está hoje à noite? Como está o seu relacionamento com Ele nesta noite? Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece por inteiro. Ele nos sonda e nos conhece. Deixe o Espírito Santo, nessa noite, com liberdade, ministrar ao seu coração. Bondoso e maravilhoso Deus, quero mais uma vez render a Ti toda a gratidão do meu coração. Quero nessa noite, ó Deus, dizer-te obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra, para mim e para nós nessa noite,
tem uma riqueza imensurável de mensagens transformadoras. A sua palavra nesta noite, ela de fato é fogo que nos consome. Rogamos que o Espírito Santo possa trazer para dentro de nós essa palavra que arde, essa palavra que muda, essa palavra que transforma, pois o Senhor disse que conhecendo a verdade tem poder de nos libertar. Queremos conhecer cada vez mais. Abra o nosso entendimento, meu Deus. Espírito Santo, revela as profundezas do Pai. Revela-nos, queremos ir ao Santo dos Santos, em adoração. Queremos ir ao Santo dos Santos, numa adoração em verdade. Não queremos adorar apenas, ó Deus, com palavras, mas adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós te louvamos por essa noite. Te rendemos graças por cada um dos teus filhos e filhas que aqui vieram. Ao sairmos desse santuário, meu Deus, leva-nos debaixo da tua mão abençoadora. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.